Até o início da tarde de ontem, somente o ministro Alexandre de Moraes havia patrocinado a prisão irregular do deputado Daniel Silveira, praticada no final da noite de terça-feira, porque havia ofendido ministros, né? Muito bem. Aí ontem, a partir das 14 horas, houve a reunião do Supremo Tribunal Federal e os 11 ministros votaram o relatório do ministro Alexandre de Moraes e houve 11 votos a 0 pela prisão do deputado, ou seja, pela condenação. Muito bem. Aí, imagina-se, mas que exemplo de justiça! Mas onde está o devido processo legal? Porque o pior criminoso, e que não é, está longe de ser o pior criminoso do mundo, o deputado aí Dirceu Silveira, ele tem direito de se defender. A defesa é um direito sagrado do ser humano em todo o processo no regime democrático, não é? Mas não. Ofendido, o senhor Alexandre de Moraes mandou prender o Dirceu na noite de terça-feira e ontem todos os ministros, sob o impacto emocional da acusação, não é? E até num clima de solidariedade entre os que foram citados pelo deputado, votaram a favor. Mas não houve processo, não houve o direito de defesa. E aí o Supremo julga e condena. Se tivesse prisão perpétua, seria prisão perpétua. Se nós tivéssemos pena de morte, quem sabe o deputado teria sido condenado à prisão perpétua. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, pela composição que tem, é a maior vergonha na história da República. Porque antigamente, né, dizia-se: decisão da justiça não se discute, cumpra-se, porque havia um respeito à figura de um ministro, uma veneração, porque eram homens honrados, pessoas, mulheres honradas, figuras que a sociedade acatava. Hoje não. Hoje não. As denúncias aí de mulheres de ministro com escritório de advocacia ganhando dinheiro, né, milhões de denúncias aí, suspeição de ministros que ficam soltando presos aí, ganhando dinheiro, enfim. O Supremo, pelos atuais integrantes, se desfez da vestimenta de respeito, de honorabilidade. Não são as pessoas comuns, não é o deputado que está desmerecendo, ofendendo a instituição. Os seus atuais integrantes, a sua maioria, é que desfaz, é que desmerece a grande instituição. E aí o deputado foi condenado, julgado e condenado sem direito de defesa. E agora a Câmara dos Deputados está com medo. Era para ter decidido ontem à noite, daí ficou para hoje pela manhã, agora já estão deixando para amanhã e já tem deputado dizendo que deve deixar para a semana que vem, para que o deputado passe o final de semana na cadeia. Medo de afrontar o Supremo, porque houve uma decisão unânime, mas a Constituição diz que antes do Supremo prender um deputado, precisa pedir autorização, antes de prender. Então a Câmara, o Alexandre de Moraes mandou prender e daí telefonou para o presidente da Câmara avisando que já havia mandado prender o deputado. Ontem os ministros julgaram e condenaram o deputado, então, à prisão, sem pedir autorização para a Câmara. Quer dizer, a Câmara está sendo comunicada, avisada, e a Câmara vai se prostrar de joelho diante do Supremo. Ou seja, a Constituição não vale mais, não existem três poderes independentes e harmônicos entre si. Existe um que se sobrepõe, existe um ministro que proíbe o presidente da República de nomear o diretor da Polícia Federal, e o presidente não nomeia. Aí esse mesmo ministro prende o deputado, os outros 10 aprovam,
e a Câmara ela não foi consultada, foi comunicada, e se a Câmara efetivamente ficar prostrada diante do Supremo, esse ministro vai se autorizar a prender deputado, prender cidadão, senador, nem vamos falar do cidadão comum, está lá o Oswaldo Eustáquio numa cadeira de roda que ele mandou prender, não é? Mas onde vai o poder desse cidadão aí? Os senadores que desmerecem a República não têm coragem de julgar o impeachment de um único ministro. E esses ministros estão se constituindo muito pior do que o AI-5. O que está fazendo o senhor Alexandre de Moraes? Ele se está revestido de AI-5 e fazendo as maiores atrocidades, e todo mundo com medo, e as nossas instituições de repente acovardadas diante desta prepotência absurda e criminosa do Supremo Tribunal Federal.